Você sabe como desenvolver a sua mediunidade de incorporação? Nesse vídeo vou explicar um pouquinho como acontece o processo aqui no Tuco. Toca a vinheta. Pai, o senhor pode explicar como é o desenvolvimento mediúnico aqui na nossa casa? Com toda certeza. Primeiro tem que começar do zero. Imaginemos da seguinte forma: um médium vem do seu lar para dentro do terreiro através das suas mazelas, dos seus problemas, das suas dificuldades, ou então porque a espiritualidade o acompanhou até aqui. A partir desse momento ele cruza o portão, o qual existe algumas firmezas de trunqueira, passa pelo jardim dos orixás, adentra até a nossa assistência e encontra o ambiente cheio, bonito, bem decorado, com os médiuns todos de branco. Isso altera o estado de consciência desse médium. Ele acaba começando a pensar: é luz, é claridade, é clareza, é disciplina e é organização. No subconsciente dele, no consciente dele, já começa a ser trabalhado não só a materialidade, mas como a espiritualidade. Ao sentar nas suas cadeiras, começa a agir com o processo de oração, com a chamada dos guias, com a chamada dos caboclos, dos pretos velhos ou qualquer linha que esteja dentro da casa no dia determinado. Após isso, existem os passes de magnetismo, os passes de vibração, as consultas e assim por diante. A partir desse momento, ele precisa então entender se ele realmente quer ficar na casa e se desenvolver com esse pai de santo, ou com outro pai de santo, ou até mesmo com a espiritualidade que acompanha essa casa e direciona essa casa também. Nesse ponto, ele precisa ficar 3 dias na assistência do começo ao fim, para entender as doutrinas do Pai de Santo, para entender as regras da casa, para entender as soluções mediúnicas alcançadas dentro do terreiro. A partir desse momento ele já pode vestir o branco e aí sim vai começar o desenvolvimento mediúnico dentro da sua corrente. Alguns perguntam: quando é que eu devo entrar para a corrente? A resposta é sempre a mesma, tanto pela espiritualidade como por mim. Eu sempre digo da seguinte forma: quando tocar o seu coração, quando sentir aquele estalo na sua mente que você deve seguir a religião, que você deve adentrar o Congá, mesmo com dúvida, quer dizer que o teu coração, que o teu consciente, que o teu subconsciente, que o teu espírito quer de fato mudança e quer exercer aí o livre-arbítrio através da espiritualidade. A partir disso, o desenvolvimento se ocorre a toda semana e a todo momento. Devemos lembrar que o desenvolvimento mediúnico é 24 horas por dia e não somente nos dias de gira. Qual deve ser o preparo do médium para vir para o terreiro e receber a incorporação de um guia? Primeiramente, devemos supor 2 situações. Na nossa casa, eu não permito que os médiuns da assistência incorporem dentro do terreiro, justamente por conta dos nossos processos, das nossas regras. Quem pode dar a passagem dentro do nosso terreiro são os médiuns que frequentam e que vestem um branco e que são aptos a trabalharem a mediunidade. Quais são esses médiuns? Os que já pediram para entrar à casa. Dentro disso, nós temos o preceito que nós chamamos aí. Ele começa 24 horas antes da gira e posterga até 8 horas após a gira. Quais são as regras? Primeiro, não pode ter nenhum tipo de contato sexual, não pode ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, não pode usar drogas e nenhum tipo de entorpecente, não pode ter estresse e deve manter a sua energia o mais equilibrada possível, bem como não pode ingerir ou comer nenhum tipo de carne, nem branca nem vermelha, é 0 carne. A partir disso, nós temos também no dia da gira que tem que tomar o banho de ervas. Para os que não têm amaci, são 3 ervas que nós determinamos aqui dentro da nossa casa: alecrim, arruda e guiné. E a partir do momento em que esse médium já tem um amaci dentro da casa, esse médium começa a tomar os seus banhos de ervas com as ervas dos orixás de cabeça dele. Quais os sintomas que podem aparecer nos primeiros momentos do desenvolvimento do médium? Esses sintomas podem aparecer até mesmo antes de entrar para o Congá, até mesmo antes dele entrar para a Umbanda. Normalmente, dentro da casa, dentro do seu desenvolvimento, ocorre sonolência, ocorre formigamento das mãos, ocorre vermelhidão do rosto, vermelhidão das orelhas, formigamento dos pés, pode dar tontura, dor de cabeça ou até mesmo a dor de estômago. Mas esse é um processo muito rápido, muito sereno. Acontece algumas dessas ou não acontece nenhuma, vai depender de cada médium. Mas esse processo é como se fosse um remédio. Eu gosto de comparar da seguinte forma:
Quando você toma um antibiótico, o seu corpo demora a entender e aceitar. A tendência é repelir essa energia, esse corpo estranho. Na espiritualidade não é diferente. O teu corpo está acostumado com uma energia. Quando vem um espírito de luz, o seu corpo às vezes acaba não aceitando, o qual manipula essa energia para repelir a energia do espírito. E isso acontece o quê? Às vezes acaba tendo esse processo de um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de tontura, um pouquinho de dor de estômago. Mas isso acontece aí por pelo menos o primeiro mês, segundo mês e logo para. Pai, como o médium deve fazer para conseguir firmar a cabeça para ter a incorporação? Primeiro de tudo, fazer o seu preceito, ter um dia bom, ter atitudes boas, ter pensamentos bons. Como eu falei anteriormente, não basta ser médium um dia. Não é um dia de gira que eu vou melhorar a minha vida. É nos outros dias que eu vou fazer a melhora da minha vida e consequentemente vai me equilibrar para o dia da gira. Vai me equilibrar para o dia do terreiro. Quanto mais elevado, quanto mais boas atitudes e bons pensamentos eu tiver durante a minha semana, mais a minha aura e a minha energia vai estar elevada, compatível com os espíritos de luz, o qual eles abaixam um pouquinho da sua energia, nós elevamos a nossa e existe um acoplamento mediúnico. Pai, é preciso o médium girar para incorporar? Não necessariamente. O girar é porque nós temos chakras. Então nós temos vários chakras alinhados no nosso corpo, qual giram sempre no mesmo sentido e na mesma velocidade. Também temos o girar da Umbanda pelo seguinte fato. Imagine assim, o ser humano pensa muito rápido, tem a mente muito aberta e muito rápida. Então está pensando em 3, 4, 5 problemas ao mesmo tempo. Dentro do terreiro ele vê a incorporação do irmão, ele vê a incorporação do pai de santo, ele vê a incorporação da hierarquia, ele escuta o sussurro dos outros que estão conversando, o sussurro da assistência e acaba ficando ansioso e perdido. Quando o espírito começa a girar esse médium, ele começa a se preocupar com apenas uma coisa, que é não cair, se equilibrar. E a partir desse momento fica mais fácil para o espírito captar a mente desse médium e acoplar mediunicamente. A conduta do médium fora do terreiro interfere, então, no desenvolvimento mediúnico? Com toda certeza. Veja só, um médium que tem um corpo sujo, impregnado de álcool, impregnado de cigarro, impregnado de drogas, impregnado de raiva, impregnado de sujeiras mentais, impregnado de inveja, é um corpo sujo para o espírito. Para que esse médium eleve essa energia, demora-se muito mais tempo. Para que o espírito baixe a sua energia para esse acoplamento mediúnico, vai exigir demais desse espírito. Então nunca vai ter o quê? Um acoplamento mediúnico perfeito. Não existe 100% de acoplamento mediúnico, mas o que existe é uma diferença sutil para que esse acoplamento seja benéfico, tanto para o espírito quanto para o médium. Penso da seguinte forma: se tem um corpo sujo, por que é que eu vou tocá-lo? Não é que a Umbanda vai renegar ou negá-lo da sua existência, mas o que é que vai acontecer? Antes dele começar a incorporar, ele vai ter que melhorar a sua conduta para que os espíritos possam aceitar o seu mediunismo e a sua vontade de fazer a caridade. É preciso melhorar. A religião traz essa reforma íntima para o médium, e se ele não receber, se ele não quiser mudança, nada ocorre para ele também. Quanto tempo pode demorar para o médium ter a primeira incorporação? Não existe tempo certo. A mediunidade pode ser aflorada para alguns como para outros não. Então não há necessidade ou necessariamente a manipulação energética para incorporação. Existem médiuns de diferentes e divergentes formas, e existem aqueles médiuns que nunca aflorarão e que nunca vão incorporar. É preciso entender que a Umbanda trata-se novamente de reforma íntima, de melhora do espírito, melhora do corpo e melhora da alma. Então não é através somente da incorporação, existem outras formas de trabalhar dentro da Umbanda e melhorar mediunicamente. E para cada um é diferente. Tem pessoas que incorporam já na primeira vez, pessoas que incorporam depois de 6 meses, pessoas que incorporam depois de 10 anos. Não existe um processo físico ou de liberação de mediunidade ou de liberação de corpo aberto e assim por diante. Isso eu não acredito. Gostou do vídeo?
Quer saber um pouquinho mais sobre desenvolvimento? Deixa aqui nos comentários, me avisa que a gente grava uma parte 2 desse vídeo, respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês. Eu sou o Pai Leandro de Oxós, estamos falando de Umbanda Descomplicada.